Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Curtis, trazendo para vocês mais uma aula aí destinada ao estudo da geometria e em especial nesta aula de hoje nós vamos estar tratando aí do assunto de quadriláteros. Nós estaremos falando apenas de quadriláteros, dando as suas definições e classificação aqui e falando algumas especificações aí de cada um dos quadriláteros mais notáveis aí que a gente estuda normalmente aí na escola básica, no ensino básico. Antes de nós darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um convite. Se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vou deixar a vinheta agora para vocês e logo após a vinheta nós vamos estar retornando com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. De volta aí na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando o resumo de que nós iremos tratar ao longo desta aula de hoje. Então vamos fazer a leitura aí para que vocês possam estar entendendo os assuntos que nós iremos estar tratando nesta aula. Na aula de hoje estudaremos em especial a definição dos principais quadriláteros, que são chamados quadriláteros notáveis, que são eles o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio, o paralelogramo e também veremos aí o assunto de soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Este também é um tema que nós vamos estar aí aprendendo ao longo desta aula de hoje. Então, vamos lá. Vocês já estão visualizando aí na tela de vocês, né, a definição aí do que é um quadrilátero. Então, eu vou estar explicando para vocês e falando aí da definição. Então, segue aí comigo. Ó. Definição. Sejam A, B, C e D 4 pontos de um mesmo plano, né? Ou seja, pega 4 pontos de um plano aí, que a gente chamou de A, B, C e D, em um mesmo plano, então vocês têm que imaginar no mesmo plano, todos distintos, ou seja, todos diferentes, e 3 deles não colineares, ou seja, de 3 em 3 eles não estão alinhados, ou seja, se você pegar o ponto A, B e C, ele não vai estar alinhado, se você pegar o ponto A, B e D também não vai estar alinhado, se você pegar A, C, D também não vai estar, qualquer 3 pontos aqui que você pegar no plano, eles não estarão alinhados aí, e todos serão distintos. E sejam AB, BC, CD os segmentos formados por esses pontos, né? A reunião desses 4 segmentos por suas extremidades é o que a gente chama aí de quadrilátero. Então, o que está falando aí nessa definição? Fala o seguinte, se você vai escolher 4 pontos, A, B, C, D, e você vai criar aí segmentos, né? Então, a gente tem o segmento aqui, ó, que é o segmento AB, você também tem o segmento aí, que é o segmento BC, e você tem o segmento CD, e você tem o segmento AD. Se nós unirmos esses segmentos aí, ó, por suas extremidades, conforme está aparecendo aí mesmo, o que a gente tem é o que a gente chama de quadrilátero, tá? De forma geral, pessoal, quadrilátero ele é um polígono, não sei se vocês lembram da definição de polígono. Quadrilátero é um polígono de o quê? 4 lados, tá? Então, se você lembrar lá da definição de polígono, você pode estar usando ela também para definir o que é um quadrilátero. Beleza? Então, seguindo aí. Existem 2 formas da gente construir num plano um quadrilátero. Existe essa forma aqui, que conforme nós fizemos, mas existe essa forma também aqui, ó, da gente conseguir colocar os 4 pontos no plano, só que um desses pontos vão estar, assim, vamos dizer assim, para dentro dos outros pontos, quando a gente desenha o quadrilátero, tá? Então, o quadrilátero, na verdade, ele vai ter essa característica que parecendo uma seta, né? E neste caso, pessoal, quando a gente tem um quadrilátero nessa característica, ele se diferencia pelo seu nome, tá? Quando o quadrilátero é igual a este primeiro quadrilátero que nós montamos, a gente vai dizer que o quadrilátero ele é convexo. Quando o quadrilátero ele é parecido com esse daqui, a gente vai falar que ele é côncavo, tá? Como que eu defino se um quadrilátero é côncavo ou convexo? Aí, uma das estratégias é o seguinte, você escolhe lados desse quadrilátero, por exemplo, se você escolher esse quadrilátero aqui, que é o quadrilátero côncavo aqui, eu vou escolher do lado desse
quadrilátero. Se eu escolher um desses lados, olha só, vou colocar uma semi-reta aqui, ou um segmento, passando por esse lado. Coloquei aí. Observe o seguinte, quando eu fiz isso, quando eu escolhi este lado, eu dividi esse quadrilátero em dois semiplanos, né? Então a gente tem um semiplano aqui, né, que eu posso chamar semiplano A, e a gente tem um semiplano aqui, que é o semiplano B, né? Então eu dividi essa região em dois semiplanos, o semiplano A para cima e outro semiplano para baixo, aqui à direita e outra à esquerda, tá? Neste caso, esta figura então é uma figura côncava. Só que toda vez que eu fizer isto, né, buscar aí um lado e eu não obtiver aí a figura dos dois lados do semiplano, essa figura aí vai ser um quadrilátero convexo, beleza? Então, para ser convexo, a figura vai estar totalmente de um lado, tá? Desse semiplano aí, formado pela reta que eu peguei sobre um lado. E quando isso não acontecer, quando a figura, parte da figura ficar em um semiplano e outra parte em outro semiplano, a gente vai dizer aí que o quadrilátero é côncavo, beleza? Então é assim que a gente classifica aí os quadriláteros em côncavo e convexo. Agora nós vamos estar falando dos 5 quadriláteros notáveis, né? Quem são esses 5 quadriláteros notáveis? Nós vamos estar estudando aí que eles são o retângulo, o quadrado, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Esses são os 5 quadriláteros notáveis aí, beleza? Então vamos lá, definição aí do que é um retângulo. Um quadrilátero convexo, nós vamos pensar só naquele convexo, tá? É denominado retângulo se e somente se possui 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos aí iguais, beleza? A palavra congruente significa 4 ângulos de medidas iguais. Tá tranquilo? Então, observa esse quadrilátero aqui. Este é um quadrilátero convexo, né? Se você pegar aqui qualquer lado dele e tentar traçar uma reta, o próprio quadrilátero vai ficar apenas de um semiplano dessa reta, né? E o que a gente observa aqui? A gente observa, que eu vou fazer de verde, ó, a gente observa que a gente tem aqui 4 ângulos iguais, né? E esses 4 ângulos iguais, por coincidência, né, ou não, nós vamos estar vendo daqui a pouco, né, por coincidência ou não, esses 4 ângulos aí, que é o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, todos eles têm medidas aí, né, eles medem aí 90 graus, tá? Eles medem 90 graus. Como eles medem 90 graus, então a gente tem aí, na verdade, né, que este quadrilátero em questão é um quadrilátero que a gente vai chamar ele de retângulo, beleza? Toda vez que a gente tiver aí um quadrilátero e os 4 ângulos deles forem congruentes, forem iguais aí, neste caso igual a 90 graus, a gente vai falar aí que o quadrilátero é um retângulo aí neste caso. Partindo para a próxima figura, nós vamos estar falando agora do quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é todo retângulo. Observe o seguinte, nós acabamos de ver o que é um retângulo, né? Retângulo é aqueles quadriláteros que têm 4 ângulos iguais. E olha o que está falando aqui. O quadrado é um retângulo, é todo retângulo, que possui também todos os seus lados congruentes. Ou seja, um quadrilátero é um quadrado se e somente se possui 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes também. Então vamos estar entendendo isso aqui. Olha só, se a gente olhar aqui para essa figura, né, ela é um retângulo, conforme nós acabamos de ver. Por quê? Porque a gente tem aqui 4 ângulos congruentes. Então, se a gente tem uma figura aí que é um quadrilátero e ele tem 4 ângulos congruentes, ele é um retângulo. No entanto, se a gente observar também, além de ter 4 ângulos congruentes, esse polígono também tem 4 lados congruentes. Logo, a gente pode dizer que ABCD é um quadrado. Por quê? Porque ele tem 4 ângulos congruentes, 4 ângulos de mesma medida e 4 lados também de mesma medida, né? É óbvio aqui, não sei se, né, é óbvio, nem preciso de falar, que esses ângulos equivalem aí a 90 graus cada um deles aí. Vocês já estão aí habituados com a simbologia aí, né? Toda vez que a gente tem esse quadrinho, esse quadradinho aqui, esse quadrinho com um pontinho, a gente
sabe que ele equivale aí a 90 graus. Tranquilo? Então, guarda isso aí. O que é um quadrado? É um retângulo que possui lados também iguais, congruentes. Próximo, losango. Um quadrilátero convexo é denominado de losango se e somente se possui 4 lados congruentes. Então, vamos estar entendendo aqui agora. Olha só. Para que seja um losango, a figura tem que ter 4 lados congruentes. Se vocês observar essa figura aqui, ó, né, que parece, né, o ouros do baralho, né, quem aí conhece o baralho, a gente sabe que parece o ouros do baralho. E neste caso, esse quadrilátero ele possui aí 4 lados aí que são congruentes. Quando a gente tem uma figura que tem 4 lados congruentes, a gente vai chamar esse quadrilátero, no caso aí, de losango, beleza? Então, observa o que nós acabamos de ver aí no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu não sei se vocês recordam, eu mostrei para vocês lá o que era um quadrado, não sei se vocês lembram. Quadrado era um quadrilátero, né, que tinha 4 ângulos retos e também 4 lados congruentes, 4 lados de mesma medida. E aqui a gente está falando que o losango é uma figura que tem 4 lados congruentes, ou seja, aqui não tem aquela obrigatoriedade de ser ângulos congruentes, mas está falando que os 4 lados são congruentes. Então, o que a gente pode dizer então? A gente pode dizer que, pela definição de losango, o quadrado também, além de ser um quadrado, ele também é um losango, tá? Então, guarda isso, pessoal, que é muito importante, tá? Às vezes as pessoas não compreendem essa ideia, mas é muito importante vocês guardarem isso. Todo quadrado é um losango. Por quê? Porque o quadrado ele tem as características de ser um losango, ou seja, tem a característica dos 4 lados serem de mesma medida, tá? Então guarda isso, isso é muito importante. Já vi caindo aí pequenos processos seletivos, igual do Senai, né, de colégios técnicos aí, eu já vi caindo muito essas definições aí nos processos seletivos deles. Então, a gente pode dizer que ABCD é um losango se somente se os lados são todos de mesma medida, ou seja, são congruentes. Agora nós estamos aí, né, com a definição aí do que é um paralelogramo. Um quadrilátero convexo vai ser chamado aí de paralelogramo se e somente se possui os lados opostos paralelos. Então, vamos observar agora o que é um paralelogramo. Olha só, não sei se vocês se recordam, né, lá da geometria, que a gente tem uma definição do que é uma reta ser paralela a outra reta, né? A gente diz que uma reta é paralela a outra reta se a gente pegar, na verdade, eu vou chamar essa reta 1 aqui de R e essa outra R de S, né? A gente vai dizer que R é paralelo a S se acontecer de a interseção da reta, né, R com a reta S for o conjunto vazio, ou seja, se a gente pegar a interseção dessas duas retas, não vai existir interseção. Se isso acontecer, a gente fala que as duas retas são paralelas e a gente até usa esse símbolo aqui, que é duas retas paralelas mesmo para usar o símbolo, né? Além dessa definição, existe uma outra também, que é quando eles têm todos os pontos em comum. Mas vamos ficar só nessa definição aqui. ABCD vai ser aí um paralelogramo, né? Se acontecer então o seguinte, olha só, se você pegar aqui, né, o lado, por exemplo, AD, que é um dos lados desse paralelogramo, olha só, se você pegar o lado AD e depois pegar também o lado CD, conforme eu peguei, né, e também depois eu pegar este outro lado aqui, ó, que é o lado DC e o lado AB, vocês estão conseguindo visualizar? Esses dois lados aí, ó, que estão de vermelho, eles são paralelos, e os dois lados que estão de azul também são paralelos. Eles são lados aí, né, opostos. Não sei se vocês estão vendo, eles são lados opostos, ó. Os lados aí CD e o lado AB, eles são opostos, e também, né, o lado aí AB e o lado CD também são opostos. Toda vez que a gente tiver retas paralelas aí formando aí um quadrilátero, né,
e essas retas paralelas forem lados opostos desse quadrilátero, a gente vai falar aí que, e tem que ser, né, nesse caso, a gente vai falar que aquele determinado quadrilátero ele é um paralelogramo, beleza? Então guarda isso aí. Paralelogramos são quadriláteros que possuem lados opostos 2 a 2 paralelos, né, opostos. Então, seguindo a definição aí, nós vamos ver agora o que é um trapézio. Um quadrilátero, né, um quadrilátero convexo, vai ser denominado de trapézio se, né, e somente se, possui dois lados paralelos. Presta atenção aqui agora, olha só. Para que um quadrilátero seja um trapézio, ele tem que ter aí dois lados paralelos. Somente, né, somente se possui dois lados paralelos. Se a gente observar esse quadrilátero, o que a gente pode visualizar? A gente pode usar que o lado AB ele é paralelo ao lado CD. Se eu prolongar esses dois lados, vou fazer aqui, só para que a gente possa visualizar. Se eu prolongar aqui esse lado AC e também prolongar o lado CD, o que eu vou ter? Eu vou ter aí, né, duas retas paralelas. Essas duas retas aí, se eu esticá-las aí, elas serão paralelas, tá? Toda vez que isso acontecer em um quadrilátero convexo, a gente vai dizer, neste caso, que o quadrilátero é um trapézio, ou seja, toda vez que ele tiver um par de lados paralelos, a gente vai chamar esse quadrilátero de trapézio. Os lados paralelos, no caso do quadrilátero, eles têm um nome, então é importante vocês guardar. A gente tem aí os nomes que o lado maior de um trapézio a gente vai chamar de base maior, e o lado menor de um trapézio, né, que é lado paralelo, a gente vai chamar aí de base menor, tá? Então, guarda isso, pessoal, que a gente usa com muita frequência, principalmente quando a gente vai calcular a área de um trapézio, tá? Além dessas definições aqui de quadriláteros, né, desses quadriláteros que nós vimos, existem também outras definições, conforme vou mostrar para vocês agora. Olha só. Existem também a possibilidade de o trapézio ter esse formato aqui, ó. Presta atenção aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Imagina que você tem um trapézio, né? Eu vou chamar de ABCD também, A, B, C e D. E esse trapézio, a gente tem aqui esse lado paralelo a este, tá? Então, esses dois lados são os lados paralelos. O lado AB é paralelo ao lado DC, então eu vou escrever assim, AB é paralelo ao lado DC, tá? Só que além disso, vamos imaginar que além desses lados serem paralelos, esses dois ângulos aqui, ó, né, sendo formados pelo lado e os lados paralelos, com um dos lados e os lados paralelos, esses dois lados formam aí ângulos de 90 graus, ou seja, esse lado aqui ele é perpendicular aí às bases. Toda vez que isso acontecer, esse trapézio vai ter um nome de trapézio, neste caso aí, trapézio retângulo, tá? Então, toda vez que acontecer isso, a gente vai chamar esse trapézio aí de trapézio retângulo. Uma outra situação também que a gente pode ter também, um trapézio com esse formato. Ó, vou fazer para vocês, tentar fazer bem devagar para que a gente não venha errar. Olha só, ficou um pouquinho torto, mas tá bom. Esse trapézio, né, a gente tem aqui o lado AB, né, e o lado CD aqui, conforme apareceu para vocês, né? Da mesma forma que o anterior, o AB é paralelo ao lado DC, tá? E, então, este lado é paralelo a esse. Só que uma característica que vai ter esse trapézio é que esses outros dois lados aqui, ó, que eu estou marcando de azul, eles são lados que têm a mesma medida, ou seja, AD é congruente a BC. Toda vez que isto ocorrer aí em um trapézio, tá? Então a gente vai dizer que esse trapézio em questão, ele é um trapézio isósceles, beleza? Então esse trapézio será um trapézio isósceles aí toda vez que isso acontecer. Tranquilo? E por fim, né, uma outra característica, né? Quando a gente tiver um trapézio, vou fazer de verde aqui no cantinho, tá? Quando a gente tiver um trapézio e os três lados desse trapézio, né, forem diferentes. Se a gente tiver isso, os três lados desse trapézio diferentes, né, e no caso aqui o lado AB
paralelo ao lado CD, igual nas outras figuras, tá? Então AB é paralelo aí ao lado CD, AB é paralelo ao lado CD, tá? E os quatro lados são diferentes. Então, neste caso, a gente vai falar que o trapézio em questão, o trapézio é um trapézio escaleno aí, tá? Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai chamar o trapézio de escaleno, tá? Então, resumindo, se um trapézio possui dois ângulos retos, ele vai ser um trapézio retângulo. Se o trapézio possui dois lados congruentes, ele vai ser um trapézio isósceles, né? E se o trapézio possuir aí três lados diferentes, ele vai ser um trapézio escaleno aí. Tranquilo? Então vamos para o último assunto que nós vamos tratar, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então vamos aí agora para a definição da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá? Este é um assunto aí que eu acho muito relevante a gente está estudando, né? Por quê? Porque a gente usa aí com grande frequência para resolver problemas envolvendo quadriláteros. Então, o que diz a definição? Em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas dos ângulos internos mede 360 graus. O que está falando aqui, na verdade? Olha só, se a gente pegar aqui esse quadrilátero, um quadrilátero convexo, se eu pegar aqui este ângulo que eu vou chamar de ângulo A, este ângulo que eu vou chamar de ângulo B, esse que eu vou chamar de ângulo C e esse que eu vou chamar de ângulo D, o que está falando aqui, na verdade, é que se você somar a medida do ângulo A com a medida do ângulo B, com a medida do ângulo C e a medida do ângulo D, quando eu somar isso, eu vou ter 360 graus aí como resultado, tá? Como que a gente mostra que isso é verdade, tá? Vou mostrar que isso é verdade para vocês em alguns casos particulares aqui, conforme eu vou estar mostrando. Olha só, vamos observar primeiramente um quadrado, tá? O quadrado, pessoal, praticamente ele é quase que automático aí a definição, né? O quadrado a gente sabe que tem todos os ângulos congruentes e tem todos os lados congruentes. Então, praticamente, pessoal, a gente já consegue observar aqui, ó, que como o quadrado tem todos os ângulos congruentes aí, estes ângulos medem 90 cada, né? Se a gente pegar aí 90, mais 90, mais 90 e mais 90, é óbvio que quando eu somar aí, né, a medida desses quatro ângulos aí, né, eu vou ter 4 vezes 90, e a gente sabe que 4 vezes 90 resulta em 360, tá? Então, o quadrado, ele é óbvio isso, que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Agora, eu vou mostrar só mais um exemplo, tá? Que não é um quadrado, para que a gente consiga tentar aí visualizar, tá? A ideia de quando uma figura não for um quadrado é o seguinte, olha só, vou mostrar aqui no caso de um paralelogramo. Olha qual que é o raciocínio, é bem legal esse raciocínio. Como a gente tem um paralelogramo aqui, esses dois lados opostos são paralelos, esses dois também são paralelos. Então, observe o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de A e vou fazer a seguinte construção aqui. Olha só, eu vou prolongar este lado, tá? Vou prolongar este lado aqui, né? E este lado que foi prolongado aí, observa aqui o seguinte, este ângulo aqui, ó, eu vou chamar este ângulo interno aqui de B, tá? Só para que a gente consiga observar. O que eu tenho? Eu tenho que, como esses lados são paralelos, ó, esse lado aqui, que eu fiz de verde, e esse outro lado aqui também, que eu vou fazer agora, são paralelos, esses dois lados paralelos. Então, esta outra reta que eu escrevi aqui, com a reta que eu vou chamar de R, ela na verdade ela corta essas duas paralelas, né? Só que a gente sabe que quando a gente tem uma reta paralela cortada por transversais, os ângulos correspondentes aí, no caso aqui, eles são congruentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar esse A aqui sendo transportado para aqui, né? Sendo transportado para cá. Então, o que eu tenho aqui? Eu já sei, né? Se eu olhar aqui para todo este ângulo, ó, todo este ângulo aqui agora, o B mais o A, eu já sei que o B mais o A mede 180 graus, tá? Então, guarda essa informação. Agora, vamos imaginar este outro ângulo aqui que eu vou fazer de azul. Vou chamar esse ângulo de C e este outro ângulo aqui eu vou chamar de D. Pensando da mesma maneira que eu pensei no exemplo anterior, construindo aqui, ó, o prolongamento deste lado, eu vou prolongar para o outro lado só para não ficar muito embolado. Prolongando aqui para o outro lado, olha o que vai ocorrer.
O prolongamento deste lado, né, vai formar aqui com essas duas retas paralelas que estão aí, oblíquas aí, em pé, eles vai formar aí também ângulos que são correspondentes e congruentes, ou seja, esse ângulo D eu posso transportar ele para aqui para fora, né? Então este ângulo vem para cá, e da mesma forma que o exemplo anterior, a gente tem aí que o C mais o D, ou seja, se eu pegar o C e somar com D, né, eu tenho aí que a medida vai dar 180 graus. Juntando as informações, olha só, os ângulos internos desse quadrilátero eram quem? Era o A mais o B mais o C mais o D. Então a gente pode dizer que A mais B é 180. Né? Então se eu tenho lá A mais B mais C mais D, eu quero saber quanto que é. Só que aí, aqui, olha o que eu vou observar. A mais B eu vi que era 180. E C mais D também eu vi que era 180. Logo, eu chego que 180 mais 180 é igual a 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Eu sei que eu pensei aqui em dois casos particulares, que é o quadrado e o paralelogramo. No entanto, você pode pensar para qualquer outro quadrilátero, tá? Basta você fazer lá, raciocinar um pouco. Por exemplo, se for um losango, aí a gente pode raciocinar da seguinte maneira: imagina um losango. O que você vai imaginar no losango? Você vai imaginar aqui essa figura sendo dividida em dois triângulos. Né? Se a gente tiver dois triângulos, a gente estudou aí também, né, que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180. Então a soma dos ângulos aqui, ó, é igual a 180. Se você somar esses três ângulos, vai dar 180. E se você somar aqui esses outros três ângulos, também vai dar 180. A soma de todos esses ângulos vão dar aí 360 também. Então existem diversas formas de a gente determinar aí a soma dos ângulos de um quadrilátero, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer muitíssimo aí a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? A aula foi um pouco extensa, mas ela foi bem relevante aí para que vocês compreendessem, né, os assuntos aqui a respeito do quadrilátero. Gostaria de fazer um convite a todos vocês, se vocês ainda não são inscritos, para que você se inscreva e deixe o seu like aí no canal, né, e ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima aula e bons estudos ao que o canal Etnography by Diego Cortes deseja a vocês. Até mais!